É interessante no começo do Evangelho de Lucas, quando narra a história de Zacarias e também de Isabel, que vieram a ser o pai de João Batista. Eles já eram idosos e Zacarias ele era sacerdote. E ele foi escolhido naquele ano para ser o sumo sacerdote. E ele vai e entra então no Santo dos Santos, né? O templo era dividido em átrio, lugar santo, Santo dos Santos. E ali dentro ele tem a aparição de um anjo. E um anjo fala para ele que ele vai ser pai de uma criança. E ele fica assustado, ele já é um idoso e tal, ele não acredita naquilo. E o anjo diz assim para ele: porque você não acreditou, você vai ficar mudo até que esse bebê venha nascer. E aí então, quando ele sai de lá, as pessoas veem ele se movimentando, né, mas ele não consegue falar, e elas entendem que ele teve uma experiência espiritual. E de fato, Zacarias ele não falou, não pôde falar nada até que João Batista veio a nascer da sua esposa Isabel, né? Foi fruto do relacionamento de casal deles. E isso é interessante, porque muitas vezes a nossa boca nos faz incredulizar. Se você olha, por exemplo, em Jericó, quando Deus disse para o povo rodear Jericó, ele disse assim: que ninguém fale com ninguém, que nem um homem nem uma mulher fale com quem estiver à sua frente ou à sua trás. Você já imaginou? Eles estão rodeando a muralha ali, e aí o cansaço vem, o desgaste, a fé pode se abater, e aquilo ali pode levar a uma conversa incrédula, né? Então, você vai se lembrar também, por exemplo, em Tiago, que diz que o homem que domina a sua língua, ele consegue dominar o seu corpo inteiro. Então, nós precisamos dominar a nossa língua na questão de termos palavras de fé, não declararmos palavras de incredulidade. Nós fomos chamados para isso, né? A Bíblia diz que Abraão ele alcançou a promessa dando glórias a Deus, e é o que nós devemos fazer. Nós devemos usar a nossa boca para glorificar o Senhor, como diz também Tiago, no capítulo 3, no versículo 11. Então, não use a sua boca para incredulizar. E geralmente, quando a gente vai incredulizar, a gente começa a repassar conversas para outra pessoa. Então, cuidado, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E a Bíblia diz que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Então, você pode perder uma grande fé, você pode perder um grande agir de Deus por meio de poucas palavras, de algumas conversas despretensiosas. Tome muito cuidado com isso. A Bíblia é bem clara em mostrar para nós que tentação é uma coisa sutil, né? A construção de uma caminhada de fé é algo constante, né? Mas a tentação ela vem como um pedregulho para que a gente tropece, caia e se quebre por inteiro. Então, fique com essa palavra de fé, segure a sua boca, fale menos. A Bíblia diz que até o tolo, se falar pouco, se passa por sábio. E a Bíblia também diz que quando muitas são as palavras, o pecado está presente. Então, use menos a boca para falar coisas ruins. A Bíblia diz que nós não devemos usar a nossa boca para falar palavras torpes, palavras que são ruins, palavras que amaldiçoam, palavrões, né? Nós não somos chamados para isso. Fica essa mensagem, então, em nome de Jesus.